Olá a todos, aqui é a professora Célia. Na videoaula 14, nós iremos falar sobre variabilidade e mudanças climáticas. No conteúdo desta aula, iremos abordar as definições sobre variabilidade e mudanças climáticas. Falaremos dos impactos da variabilidade climática na agricultura e da análise de risco climático para a agricultura frente à variabilidade climática. Abordaremos também os impactos das mudanças climáticas na agricultura e da análise de vulnerabilidade climática para a agricultura frente às mudanças climáticas. Podemos definir a variabilidade climática como sendo as oscilações periódicas do clima, que são naturais. Isso significa que de um ano para o outro, o clima pode apresentar variações em alguns de seus aspectos. Como exemplo, nós temos o El Niño e a Laninha. Então, há anos em que o El Niño se manifesta e há anos em que a Laninha se manifesta, e seus efeitos são diferentes em diferentes regiões. Neste gráfico, nós temos a representação do clima, que é o estado médio da atmosfera, por essa reta do eixo X, e no eixo Y nós temos a variabilidade natural em torno desse estado médio. A curva em vermelho representa a variabilidade climática natural em torno do estado médio da atmosfera, que em alguns anos pode se manifestar como uma anomalia positiva e em outros anos como uma anomalia negativa. O ΔY irá representar a variabilidade natural ao longo do tempo de uma determinada variável meteorológica ou de um conjunto dessas variáveis. Por outro lado, a mudança climática ela pode ser definida como sendo variações atribuídas direta ou indiretamente à atividade humana com alteração na composição da atmosfera global, que é adicionada à variabilidade natural do clima. Então, quais são os impactos da variabilidade climática na agricultura? Essa variabilidade pode ocasionar perdas anuais de produtividade devido às oscilações naturais do clima que se afastam do estado médio da atmosfera, ou seja, do clima local. Essas perdas serão mais significativas quanto maior for o afastamento das condições atmosféricas, para mais ou para menos, em relação ao clima local. O maior efeito para a produtividade agrícola, em geral, se dá principalmente pela variabilidade da precipitação de um ano para o outro, que poderá comprometer o atendimento das necessidades hídricas da cultura. Ocorrências de outras adversidades climáticas também podem entrar na análise do risco climático, dependendo da região. Por exemplo, tem região que é mais afetada por geada, por excesso de chuva, etc. Dessa forma, a análise de risco climático ela será utilizada numa escala menor que a mensal, ou seja, na escala decendial. Então, a cada grupo de 10 dias se faz a análise de risco climático dentro de um período de 30 anos. E isso é feito para se tentar mitigar esses efeitos dessa variabilidade do clima. A análise de risco climático ela tem como enfoque a redução dos riscos de perdas por eventos desfavoráveis, como secas, geadas, excesso de chuva, entre outros. E, como resultado, se tem a definição das regiões climaticamente aptas para a cultura e as melhores épocas de semeadura adequadas para as culturas anuais, levando em consideração essa questão dos riscos climáticos. Então, se vê quais são as regiões climaticamente aptas e quais são as épocas do ano que oferecem um menor risco climático. Vamos dar o exemplo de como se faz a análise de risco climático em relação às necessidades hídricas das culturas. O modelo Sarrazon é utilizado pela Embrapa
para fazer esse tipo de análise. E ele estabelece um índice de satisfação das necessidades de água, ou seja, o ISNA, que é a razão entre a evapotranspiração real da cultura e a evapotranspiração máxima da cultura. A ETM corresponde à ETC, ou seja, a evapotranspiração da cultura em ótimas condições de campo. O Sarrazon estabelece valores críticos de ISNA para a fase mais sensível da cultura, que em geral é em torno do florescimento. O valor crítico de ISNA varia entre 0,6 e 0,7 para culturas mais sensíveis e entre 0,4 e 0,5 para culturas mais tolerantes à seca. A condição do ISNA satisfatório deve ocorrer em pelo menos 80% dos anos para uma época de plantio ser recomendada. Essa análise deve ser feita para cada decêndio do ano. Então, considerando-se que um mês tem 3 decêndios, ou seja, 3 grupos de 10 dias, um ano terá 36 decêndios. O primeiro decêndio do ano vai do dia 1º ao dia 10 de janeiro. E para que esse primeiro decêndio seja recomendado como época de plantio, é preciso que haja condição hídrica favorável em 80% dos anos da série histórica de 30 anos. Isso significa que 24 anos dentro da série histórica de 30 anos devem apresentar condições hídricas favoráveis para a cultura. Nesse primeiro decêndio. Aqui nós precisamos fazer uma observação, porque, na verdade, a análise do risco climático só será feita para os decêndios que foram classificados como termicamente aptos para a cultura. Os decêndios dentro do ano que foram classificados como termicamente inaptos são descartados dessa análise, porque eles já são inaptos. O nível de risco ele foi definido pelos agentes financeiros ou pelas seguradoras. Por quê? Porque deve-se trabalhar com um nível de risco que seja economicamente viável, tanto para os financiadores de empréstimo como para as seguradoras, né? Trabalha-se com risco de 20%, ou seja, um risco máximo de 20% de perdas por eventos climáticos desfavoráveis. Esse financiamento, ele geralmente é feito pelo Banco do Brasil, né, através do seguro agrícola, do programa Proagro, que tem taxas reduzidas. Mas para que o agricultor seja contemplado com o seguro ou com o financiamento agrícola, é preciso que o risco climático da sua região seja no máximo de 20%. Agora iremos falar dos impactos das mudanças climáticas na agricultura. O principal efeito são as mudanças na aptidão agroclimática das regiões agrícolas e, consequentemente, a migração das culturas de uma região para outra. A análise da aptidão e do zoneamento agroclimático são ferramentas importantes utilizadas para avaliar a vulnerabilidade das regiões agrícolas frente às mudanças climáticas. A metodologia para a elaboração da aptidão agroclimática em relação aos cenários de mudanças climáticas é muito semelhante à metodologia que nós já vimos na aula anterior. É preciso fazer o levantamento das exigências climáticas da cultura e dos dados climáticos do município. E no caso aqui, além disso, nós temos também que fazer o levantamento dos cenários de mudanças climáticas, principalmente de temperatura do ar e precipitação. Esses são cenários de mudanças climáticas do IPCC. Não são cenários atuais, são cenários de 2007, mas para fins didáticos nós podemos trabalhar com eles.
O IPCC gerou dois cenários, o B2 otimista e o A2 pessimista, para os anos de 2020, 2050 e 2080. Esses cenários foram gerados por esses 5 modelos climáticos e utiliza-se como cenário a média do acréscimo da temperatura do ar desses 5 modelos climáticos para cada um dos trimestres do ano. Na parte prática desta aula, nós utilizaremos estes cenários para fazer a avaliação da vulnerabilidade da aptidão agroclimática de uma determinada região frente às mudanças climáticas. É importante salientar que estes cenários do IPCC foram refinados por Marengo 2007 para as regiões do Brasil. E esses que estão apresentados aqui nestas tabelas, eles são para a região Sudeste.